Sabe, você falou um negócio que a arbitragem sempre me intrigou. Cara, por que vocês escolhem ser árbitro? Não fala juiz, né, de futebol, mas o termo técnico é árbitro. Cara, porque assim, você já sabe que você vai não é para isso, é para normalizar e para controlar o jogo, mas normalmente todo mundo vê o árbitro como um cara que vai lá para atrapalhar, é sempre ninguém vem para tirar uma foto, pô, que legal, os caras quando enquanto que 99% das vezes é para reclamar. O que A- leva alguém a ser árbitro? Assim como você, né? No começo do jogo, você sempre bateu um papo com a gente. No final do jogo, você só vinha quando eu fazia besteira no campo. Se andava tudo bem no jogo, Mas tinha você... uma coisa também, vocês não podem falar até hoje. A É, minha vida inteira eu discuti isso com os membros da comissão de arbitragem, da federação, da CBF. Eu falava, o árbitro, no erro, no acerto, eles têm que falar. E você Humanizar o árbitro. e você está coberto de razão, Fernandinho. Você está coberto de razão. É uma mentira que a FIFA proíbe o árbitro de falar. Às vezes dão esse argumento. A FIFA proíbe o árbitro de falar e não pode falar. Isso é coisa nossa. É uma mentira. A FIFA não permite que o árbitro fale na Copa do Mundo. O árbitro que está ali para a Copa do Mundo. Porque ela tem a conferência de imprensa. A comissão de Sim, arbitragem, que você participou várias vezes, faz a conferência de imprensa de dois em sim. dois dias na Copa. Então ela não pega a entrevista do árbitro. Mas aqui o árbitro tem que falar. Eu falei várias vezes. Dei entrevista lá na TV Bandeirantes para Renata Fã, depois de um São Paulo e Corinthians polêmico, que disse que foi uma audiência na segunda-feira, comissão de arbitragem brigou comigo, atendi a vocês, sim, e Mas isso era uma coisa sua, isso, porque o modo a, operandi não a permite. regra é não falar. O que eu estou falando isso não significa que hoje eu trabalho com comunicação, trabalho comentando, que hoje eu defendo essa tese. Mesmo quando eu era árbitro, eu sempre defendi. Não só humaniza, como você bem falou, como também é uma forma de justificar, explicar a decisão Perfeito. para o mundo do futebol. E se errou, vai errar e dar mais credibilidade, Fernando. Porque E se eu o tô com árbitro você. chega, se o árbitro chega e fala assim, gente, eu errei, metade da confusão já some. Aí você Ó, vai porque tem, porque pô, eu errei, todo mundo erra. não, não. Olha, eu estava posicionado, eu vi a jogada desse. Vou dar um exemplo para você, vai. Que você trabalhou nesse jogo. Um Corinthians e São Paulo, que o Ronaldo pisou no André Dias. Eu Sim, deveria ter expulsado o Ronaldo. Eu não expulsei o Ronaldo. Mas no campo, eu estava do lado invertido, do ângulo invertido. não viu. Não vi, fui lá e não expulsei. Se eu olhasse na televisão, você ia me perguntar só, por que você não expulsou o Ronaldo? Eu estava no meio do campo, ele pisou lateralmente e, olhando a imagem, era para cartão vermelho. Sim, Hoje o VAR expulsaria. E se eu sim. desse essa explicação, pronto, resolveria. Não é que eu não expulsei porque era o Ronaldo, não, porque eu não vi no campo. Mas é esse que era o problema, porque não permitiam que você chegasse lá e falasse, olha, eu não, você só foi falar na segunda-feira. Eu não vi, pô, mas é normal você não ver. Porque às vezes pô, o árbitro está 2 metros, mas tem o ângulo, tem gente na frente, tem o movimento. Quando você trava a câmera lenta, pô, é lindo, eu tô vendo o pisão. Mas e o movimento? Como é que é? Tem a bola passando ali? Tem a dinâmica. Isso é importante. E eu defendo essa bandeira junto com você. É importante o árbitro falar, não só a comissão de arbitragem. Quem iniciou esse trabalho de didaticamente informar lance foi a Federação Mexicana. Há muitos anos atrás, a Federação Mexicana passou a divulgar no site dela as decisões, que isso ajuda o mundo do futebol. Por que, que o árbitro tomou aquela decisão e se foi certo ou errado? Não vai ali defender a arbitragem. Agora a CBF começou a fazer. Acho até que de forma exagerada. De uns tempos a Sim. CBF começou a fazer um Em alguns programinha momentos, eu acho que até expõe o árbitro. Como o exagerado. Seneme, um grande Ah, árbitro, foi, é um cara. Mas às vezes, a maneira que se coloca, parecia que você estava colocando na arena é, os caras, em vez de favorecer alguns é, momentos, em busca da transparência, em alguns momentos, eu acho que expunha os árbitros. exagerado. Um dos grandes, não, né? Sem nenhum dos melhores que eu vi Eu, apitando, viu? Um sensacional, dos um cara melhores também árbitros, sério, sério. correto, mas É. sempre em cima. Um dos melhores árbitros que eu vi Sim, apitando foi o CNM. muito Agora, sério, uma coisa é a gente dar opinião sobre a gestão. Hoje ele tem a lógico. gestão da arbitragem. Muitas coisas eu não concordo com a gestão dele, né? E uma delas é essa. Não adianta você querer defender a arbitragem, não adianta você querer alongar. O futebol precisa saber, didaticamente, se aquele lance é certo ou é errado, Até para porque as regras comparar. do futebol são confusas, são muito subjetivas, é um negócio maluco, E cada não um vê de um pode, e jeito. não pode ter uma caixa preta.